Boa noite, queridos amigos e irmãos que mais uma vez se reúnem ou nos reunimos para mais uma meditação à Palavra de Deus. Que a graça do Senhor possa ser com cada um de nós. Que nessa noite nós possamos mais uma vez desfrutarmos da companhia do Senhor, que o seu Espírito possa estar guiando nossa fala, os nossos ouvidos e a nossa mente, para que possamos estarmos ouvindo e aprendendo a Palavra de Deus, com a finalidade de aplicá-la em nosso viver diário, para que ela possa assim nos conduzir e nos guiar em segurança diante do mundo e da vida na qual nós temos aí à nossa frente. A nossa oração é que você possa mais uma vez desfrutar dessa palavra, aprender com ela e permitir que Deus, através da sua palavra, possa guiar e dirigir os seus passos nas suas decisões diárias. Sabemos que a vida é cada dia mais complicada e por isso nós entendemos que, por mais que nós não queiramos ou que nos esforcemos para não ser assim, nossa vida diária é sempre dinâmica, corrida, agitada. Nem bem nosso dia começa e a gente logo somos levados a um turbilhão de decisões que precisamos tomar. E é assim, nós vamos caminhando, entendendo que precisam ser tomadas decisões nas mais áreas diversas da nossa vida. E o dia começa e a gente já começa com as suas agitações. Nossa correria desenfreada para lá e para cá nos leva a pensar que se porventura o nosso dia de 24 horas pudesse ter 36, elas assim ainda não dariam contas de tudo aquilo que nós precisaríamos realizar, de todas as decisões que precisaríamos tomar, e assim a gente vai viver dia após dia, correndo, como dizem os especialistas, igual o cachorro, correndo atrás do rabo, sem nunca conseguir pegar. Somos bombardeados pela vida com uma enxurrada de decisões que precisamos tomar, e assim todos os dias se passam e a gente muitas vezes não consegue chegar ao lugar nenhum a tomar as decisões que são necessárias. Nós, seres humanos, somos pessoas que decidem, escolhem sobre tudo em nossa existência, em nossa vida própria. É a nossa racionalidade que nos leva a todas essas escolhas, a essas decisões que fazemos, procurando obter o que esta vida tem sempre de melhor. E com isso, de modo geral, não estamos errados, porque, de fato, nem mesmo uma pessoa débil, nem mesmo uma pessoa louca, sem raciocínio, sem racionalidade, busca escolher as coisas que são piores. Nós queremos sempre aquilo que a vida tem de melhor para nos oferecer. Nós estamos certos disso. O problema é que existe dentro do quadro das nossas decisões classificações para as quais nós muitas vezes não nos tornamos capazes de tomar decisões. Não nos atinamos para essas decisões e por isso nos perdemos, por exemplo, em decisões que são necessárias, decisões que são urgentes e decisões que são indispensáveis. Essas três categorias se encontram nas mais diversas decisões que nós vamos tomar, e se nós não tivermos esse quadro dessas decisões, nós vamos tomar decisões muitas vezes que são urgentes, mas que não são necessárias. São urgentes, mas que não são indispensáveis. E que são indispensáveis, mas que não são urgentes. Então nós precisamos tomar essas decisões, e para isso nós precisamos, para que elas não sejam erradas, buscarmos orientações para que possamos tomarmos assim as melhores decisões no tempo certo, no momento certo, nas necessidades certas, para que elas possam assim trazer consigo as consequências boas, para que as nossas decisões possam assim serem benéficas, para que possamos atingirmos o nosso objetivo, que é alcançarmos aquilo que a vida tem de melhor. Por isso, é indispensável para todo cristão, e pensando que nós estamos falando para um povo cristão, mas você que está nos ouvindo, se você ainda não é um cristão, deve ter em mente de que também de fato indispensável para que as nossas decisões possam ser boas
e para que elas possam trazer consigo as consequências boas, nós precisamos ter em mente que indispensável é buscarmos a direção de Deus para as nossas decisões já no começo do nosso dia, para que Deus possa estar guiando a nossa mente, para que a nossa mente possa nos guiar às decisões corretas, às decisões sábias, e em consequência disso, elas nos trarão os resultados, as consequências boas que vão nos alcançar, que vão nos beneficiar nessa nossa jornada de vida, no nosso dia a dia, todos os dias. Por isso é necessário que logo no começo do dia nós possamos pedir a Deus a sua direção para as decisões que nós vamos ter que tomar no decorrer da nossa existência. É óbvio que nós estamos falando daquelas decisões mais complexas, daquelas nossas decisões mais complicadas, mais difíceis, porque existem algumas decisões no nosso dia a dia que nós tomamos e às vezes nem nos damos conta que tomamos, elas estão aí no campo do automático. Você toma de forma automática, nem percebe que tomou, mas existem outras que são mais complexas, e para isso nós precisamos de um auxílio, de uma ajuda do Deus eterno, que conhece não apenas tão somente o momento que nós estamos vivendo, mas principalmente conhece as consequências das nossas decisões, conhece o futuro das nossas decisões, e para isso nós precisamos pedir a sua ajuda, o seu auxílio, para que as nossas decisões possam ser as melhores possíveis. Lembrando que todas as nossas decisões, quer sejam boas, quer sejam más, certas ou erradas, trarão consigo suas respectivas consequências. E é aí que nós precisamos estarmos atentos, porque as decisões são nossas, nós somos donos das nossas decisões, mas as consequências elas são automáticas, dependendo das decisões que nós vamos tomar, elas vão nos alcançar, quer queiramos, quer não. Outro fator importante, e importantíssimo a ser lembrado, é que é impossível não decidir. Lembre-se, nós somos seres racionais, nós somos seres que decidem. Mesmo quando você decide não tomar uma decisão, essa sua não decisão é uma decisão e vai trazer consigo as consequências da sua não escolha. Então, mesmo quando nós não escolhemos, nós estamos escolhendo. A vida é assim. Logo devemos, de fato, buscar a orientação de Deus para tomarmos as melhores decisões. Nem sempre, aliás, na maioria das vezes, as nossas decisões serão muito difíceis. Porque, como já disse aqui, muitas decisões difíceis vão nos alcançar. Nós vamos ter que nos deparar com elas no decorrer da nossa existência. Muitas decisões complexas, difíceis, que nós vamos precisar da ajuda de alguém que pode nos dar condições para que nós possamos tomarmos as melhores decisões. E para isso nós vamos buscar, primeiro, a orientação da palavra de Deus, porque Deus nos orienta também através da sua inspirada, infalível e viva palavra. Tá certo? O livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, o sábio Salomão nos fala o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Vamos orar? Bondoso Deus, diante do Senhor, nós nos colocamos neste momento, buscamos a sua direção para essa nossa reflexão, para esse nosso meditar na sua palavra. Conduz o nosso coração, para que possamos caminharmos na sua presença, crendo que o Senhor é a pessoa que mais quer o nosso bem. E por isso nós precisamos, de antemão, estarmos buscando a sua direção, para que o Senhor possa nos conduzir em segurança, para que as nossas escolhas possam trazer aquilo que o Senhor tem de melhor para cada um de nós. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. As decisões difíceis, elas fazem parte da nossa caminhada. E como eu disse, elas são muitas.
Todos os dias nós nos deparamos com muitas decisões que, se tomarmos de forma afoita, que se tomarmos apenas e tão somente confiados na nossa capacidade intelectual, na nossa capacidade social, naquilo que nós entendemos ser o melhor, às vezes nós podemos nos deparar com uma escolha errada. Porque diz um velho ditado popular que nem tudo que brilha ou nem tudo que reluz é ouro. Então nós precisamos tomarmos cuidado, porque às vezes a nossa visão humana, a nossa capacidade humana, às vezes nos mostram que as consequências daquela nossa decisão são boas. Mas nem sempre é isso que acontece. E nós nos apercebemos disso nas mais diversas áreas da nossa vida, onde nós decidimos buscando encontrar uma consequência boa e nos deparamos com consequências que são péssimas. Essa é uma realidade na sua vida e na minha. Isso se dá porque nós nem sempre somos capazes de enxergar além dos poucos centímetros que estão além da nossa visão humana. Então nós precisamos contar com o auxílio de alguém que consegue enxergar além do que nós podemos ver. Nós só podemos enxergar a poucos metros, a poucos centímetros da nossa visão. Mas o Deus eterno, o Deus que quer o nosso bem, consegue enxergar o que as nossas decisões vão nos dar no dia de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. O nosso Deus, que nós encontramos nas Escrituras, ele é um Deus que vive no futuro. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Tudo para ele é presente e o futuro para ele está presente agora. Ele sabe de antemão o que as nossas decisões vão dar e como nós podemos tomar as melhores decisões, nos orientando para que essas decisões possam nos trazer consequências boas, consequências que são aquelas que nós buscamos como melhor. É ele mesmo quem nos diz, no livro do profeta Jeremias: eu é que sei o futuro que tenho para vocês, as escolhas que eu tenho para vocês. Confia em mim. E quando nós pensamos nesse ponto, é preciso que nós entendamos que caminharmos com esse Deus, o Deus das Escrituras, nós precisamos buscá-lo, nós precisamos tomar as nossas decisões, pedindo as suas orientações e desfrutar das suas orientações, que aliás é o título da nossa conversa hoje, do nosso momento de reflexão. Nós precisamos regar essa busca, nós precisamos buscar de forma que a nossa fé nos leve a buscar desse Deus aquilo que Ele tem de melhor para nós. E quando nós falamos em fé, nós estamos pensando não apenas e tão somente em uma fé intelectual, aquela fé que nos leva a acreditar. Mas estamos pensando em uma fé que nós chamamos que é uma fé que está ligada ao nosso relacional, uma fé que nos leva a confiar. Existem muitas questões no decorrer da nossa vida que nós cremos, mas cremos apenas e tão somente porque acreditamos, mas que não confiamos. E a fé que nos leva a termos as orientações seguras de Deus para o nosso dia a dia é a fé que é embasada a um relacionamento pessoal com Deus, que nos leva a confiarmos nele como alguém que quer o nosso bem. E quando eu penso nessa história, nessa fé, diferente da fé intelectual, uma fé relacional, eu sempre gosto de pensar na história que eu gosto de narrar, de um malabarista que, ao chegar a uma determinada metrópole, uma grande cidade, ele começa com o seu público, né, com o seu povo que trabalha ao seu lado, a sua staff, a fazer a propaganda de que ele estaria um determinado dia subindo até o mais alto arranha-céu da cidade e estaria atravessando desse arranha-céu para um outro arranha-céu do outro lado de uma grande avenida, andando sobre um cabo de aço, respectivamente esticado entre os dois prédios, e ele estaria indo de um lado para o outro, caminhando a pé neste cabo de aço. E assim
a sua staff sai pela cidade fazendo propaganda, e naquele determinado horário daquele show, daquele malabarista, a rua estava uma grande muvuca, onde todos se acotovelavam para ver aquele acontecimento. E daquele momento programado, ele se apresenta ao público, pega uma enorme vara, né, e começa a sua travessia rumo ao outro lado daquela avenida, com os seus pés diante de todos, apenas somente em cima daquele cabo de aço, e ele em poucos minutos atravessa de um lado para o outro, e a multidão logo entra em êxtase, delírio. Do lado de lá ele faz a pergunta: quem acredita que eu consigo voltar para o outro lado? Aí todo mundo brada, grita: eu acredito. E ele de fato retorna para o seu início de trajeto. E chegando lá, ele faz uma outra pergunta: eu agora vou atravessar com um carrinho de pedreiro. Quem acredita que eu vou conseguir atravessar? E a multidão novamente em êxtase grita, dando-lhe contas de que acreditavam, de que ele conseguiria atravessar para o outro lado. Aí ele faz uma outra pergunta: quem quer atravessar comigo sentado no carrinho? O povo emudeceu, como eu emudeci agora, porque ninguém queria sentar naquele carrinho, porque acreditava que ele seria capaz de passar, mas não confiava de que ele passaria, e assim ninguém se teve o atrevimento, né, de participar daquele show, sentado no carrinho pedreiro para que pudesse ser atravessado. E assim é a nossa fé com Deus. Nós podemos muito bem acreditar que Ele é capaz de fazer, mas se nós não confiarmos, nada acontece em nossa vida, certo? E o escritor do texto que nós lemos nos fala isso: nós precisamos confiar nesse Deus. A fé que nos leva a confiar a tal ponto que nós vamos entregar a Ele as nossas decisões, quais são as nossas decisões, quais são as nossas demandas, para que Ele, de uma forma sobrenatural, vá falar à nossa mente através da sua palavra, através de um amigo, através de um anúncio, através de uma situação que nós não vamos conseguir entender, mas Ele vai falar conosco, porque Deus é Deus. E é o escritor sábio Salomão, né, quem nos informa que o princípio de toda essa sabedoria, que consiste em confiarmos no Senhor, está em temer a sua pessoa. No capítulo 1 desse mesmo livro de Provérbios, versículo 17, Salomão nos diz que o princípio de toda sabedoria, de todo conhecimento, de todo entendimento, repousa em temermos ao Senhor. E nesse livro de Provérbios, Salomão nos cita pelo menos 18 vezes esta palavra temer ao Senhor. E esse temor não é o mesmo temor que tem um criminoso que sabe da sua culpa. Portanto, um criminoso culpado diante de um juiz que teme porque o seu temor o leva a saber que o juiz pode condená-lo. Não é esse tipo de temor que nós devemos ter diante de Deus, mas é o temor que nós possamos ter de um pai diante do seu filho, um pai que nos ama e que quer o nosso bem, e que mesmo quando ele nos disciplina, ele quer o melhor para nós, porque ele nos ama. Portanto, o temor que nós devemos ter diante de Deus é um temor amoroso, um temor que reconhece que Deus de fato nos ama, e Ele já deu provas do seu amor para conosco, porque a Bíblia diz que Ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, porque nos amou. A grande prova do amor de Deus é a cruz. Para toda a raça humana, para todos os seres humanos. Porque Jesus foi dado na cruz do Calvário para morrer no lugar de todos os seres humanos, indistintos de onde quer que se encontrem, indistinto do que é que tenha feito ou o que é que tenha cometido, indistinto da sua condição social. O amor de Deus é um amor derramado sobre todos os homens. Nem sempre valorizado, nem sempre reconhecido, mas foi derramado em função eficazmente para todos os homens. Se desejamos compreender as orientações de Deus, sua vontade para nossas decisões e vida, devemos manter esse temor
reverente do Senhor, pois essa atitude é a base para recebermos as bênçãos de Deus, das quais está o discernimento, a nossa capacidade de tomarmos as melhores decisões com base em uma orientação superior. Discernimento espiritual, discernimento que vai além do nosso entendimento, que vai além da nossa capacidade de enxergar aquilo que está diante dos nossos olhos, porque nós podemos sermos enganados. Esse temor significa respeito a Deus, em função de quem Ele é, ouvir e entender aquilo que Ele nos orienta e, em consequência de entender, obedecer. Porque se não há no nosso coração um desejo de obediência, Deus também não tem obrigação nenhuma de revelar a sua vontade para nós, e Deus conhece o nosso coração. Ele sabe que se nós não temos desejo de obedecer, Ele não vai se preocupar em nos revelar nada, em nos orientar nada. E, portanto, se não há o desejo de obediência, se não repousa o desejo de obediência no nosso coração, nós não vamos desfrutar da orientação de Deus, porque Deus não vai perder tempo em nos orientar a respeito de nada. Porque as orientações de Deus, elas nem sempre são aquelas que nós enxergamos como melhores diante dos nossos olhos. Nem sempre são aquelas que racionalmente são as mais viáveis, as mais fáceis, as mais compreensíveis. Porque o que Deus quer é que nós confiemos nele, que mesmo que pareça que aquela decisão, que aquela orientação não é a melhor, se nós confiamos em Deus, ela será a melhor para nós. E nos deparamos agora, diante desse Deus da Bíblia, diante, por exemplo, da história de Moisés diante do Mar Vermelho. Atrás de si vinha dele, do seu povo, o judeu que havia saído do Egito, né? Atrás do povo vinha o exército de Faraó com a finalidade de destruí-los. À frente deles estava o mar, que era intransponível. E Deus ora para Moisés e fala assim: o que nós vamos fazer agora? E a orientação de Deus naquele momento foi para Moisés: Moisés, manda o povo marchar. Marchar para onde? Para o mar, em direção ao mar. Humanamente falando, aquela era uma decisão ilógica. Mas a história bíblica nos diz que quando eles tocaram o pé nas águas do Mar Vermelho, o mar se abriu. E é assim que Deus faz. Deus quer testar a nossa confiança. Se nós confiamos, Ele age de forma sobrenatural para que as bênçãos, em forma de consequências boas, nos alcancem quando nós confiamos nele. E é assim que é. Mas o que estamos dizendo, de fato, é que ao afirmarmos que nós confiamos no Senhor, é que, primeiro, nós entendemos que nós pertencemos a Ele. Nós somos dele. E se somos dele, Ele é a pessoa que mais quer o nosso bem. Veja, nenhuma pessoa incrédula, descrente, ou ateu, que não crê em nada, né? Poderia, com toda honestidade, descansar nas mãos de um Deus, de uma pessoa ou de uma orientação, como nos diz o texto de Salomão. Coloca nas minhas mãos e deixa eu agir. Deixa as coisas acontecer. Ao mesmo tempo que o Deus das Escrituras, em sua soberania, pode governar e prevalecer na vida de pessoas desta condição, pessoas incrédulas, pessoas descrentes, pessoas ateias, né? Porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele usa quem Ele quer, trabalha com quem Ele quer. Ele quer que nós, os cristãos salvos, sejamos pessoas que depositam nele a confiança que nós dizemos ter ao aceitá-lo como nosso Senhor
e Salvador, ao aceitá-lo como dono de nossa vida. Nós não nos pertencemos mais, nós pertencemos a Ele. E se de fato isso é uma verdade na minha vida, eu preciso declarar isso ao confiar nele, depositando nele a confiança para as orientações que Ele vai me dar, através da sua palavra, através de algum amigo, através de algum colega, através de algum irmão. Enfim, Deus vai usar formas para nos orientar. Ele já usou, inclusive, nas Escrituras, uma mula para falar com um profeta chamado Balaão. Deus usa o que Ele quiser para falar conosco, para nos orientar. Somente uma pessoa consagrada ao Senhor pode contar com a orientação dele, do Espírito Santo que habita dentro dele, ou compreender os ensinos das Escrituras e entendendo assim a orientação que é a vontade de Deus e obedecê-la, crendo que a vontade de Deus é sempre a melhor. Deus nunca vai nos levar para uma situação de perigo. Deus nunca vai nos conduzir por uma estrada que vai colocar-nos em uma situação de perigo para a minha vida e para a sua. Deus sempre vai nos conduzir com o que nós entendemos que é o melhor. Porque nós pertencemos a Ele. E se nós pertencemos a Ele, precisamos entender que Ele, como sendo um Deus que nos ama, vai sempre providenciar para nós o melhor. É o próprio Senhor Jesus quem diz: quem de vocês que sendo pais, se o seu filho lhe pedir um peixe, vai dar uma cobra? Ou se lhe pedir um pão, vai dar uma pedra? E Jesus nos retruca dizendo: se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os vossos filhos, quem pode nos dizer que o Deus que nos ama nos dará aquilo que Ele tem de melhor? Logo, nós precisamos crer nisso. Por isso, esse cristão ele é motivado por sua fé. E a sua fé o leva ao segundo ponto: entender que Deus tem um plano para a nossa vida. Um plano perfeito. Um plano para nos abençoar. Um plano para nos dar aquilo que nós almejamos. Um plano para nos fazer alcançar os objetivos nobres e melhores para cada um de nós. É inconcebível nós imaginarmos que Deus, nosso Pai Celeste, tendo nos dado seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, e tendo nos aceito em sua família, ao aceitarmos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, vai agora nos deixar caminhar e viver por este mundo pelo nosso bel prazer, de acordo com a nossa sorte, de acordo com as nossas próprias capacidades de decisões. Não, Deus tem um plano para cada um de nós, para nos oferecer aquilo que nós queremos de melhor e aquilo que Ele tem de melhor, um plano perfeito. Além disso ser contrário do que nos ensinam as Escrituras, nos mostra que nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas nós pertencemos a Deus, nós pertencemos ao Senhor, nós somos propriedade particular dEle, e Ele quer que nós caminhamos em busca daquilo que Ele tem de melhor para todos nós. Fomos comprados por Ele, fomos comprados por um preço altíssimo, o precioso sangue do seu Filho na cruz do Calvário. De modo que é razoável pensar que Ele tem um plano perfeito para nós, que devemos seguir para a sua rota, porque a sua rota vai convergir para o nosso bem, para a nossa felicidade e para a glória dEle. Deus quer que nós sejamos bem-sucedidos, porque o sucesso na vida dos seus filhos vai culminar na glória dEle. Ou não é assim quando um filho seu é bem-sucedido? Você não sente-se orgulhoso, você não se regozija, você não se sente feliz. E para Deus, todas as vezes que nós somos um sucesso, aos olhos do mundo, aos olhos da sociedade, aos olhos dele mesmo, nós o glorificamos com as nossas decisões. E é isso que Deus quer para nós ao preparar um plano perfeito para que nós caminhemos por ele. Mas para que isso aconteça, vamos precisar obedecer às suas orientações. A terceira característica que precisamos entender nesse nosso estudo é que esse plano que Deus tem para nós
é o que Ele tem de melhor. Deus disponibiliza para cada um de nós, através das suas orientações, aquilo que Ele tem de melhor. Para a sua vida social, para a sua vida empresarial, para a sua vida profissional, para a sua vida conjugal, para a sua vida eclesiástica. Em todas as áreas da nossa existência, ao seguirmos o plano de Deus, nós vamos perceber que Ele tem aquilo que Ele tem de melhor para nós. Como poderia um Deus santo e amoroso desejar para os seus filhos algo aquém daquilo que é o seu melhor? Ou planejar algo que não vai nos alcançar com o que Ele tem de melhor, mas com alguma coisa que seja ruim? Isso não é compatível com o Deus que nós servimos, com o Deus das Escrituras, com o Deus que se revela como um Deus gracioso, um Deus amoroso e que só quer o nosso bem. Não temos, se cremos nele, motivo algum para temer a sua vontade, mas caminharmos nas suas orientações. Elas são seguras, pois buscam o nosso bem, pois elas vêm do coração amoroso de Deus que quer aquilo que nós almejamos, que é o nosso bem, que é o melhor para cada um de nós. Se não considerarmos a vontade de Deus uma expressão do seu amor, da sua vontade amorosa, nós vamos termos que entender como sendo um obstáculo isso para obedecermos à sua vontade. Vamos refutar essas decisões de forma obstinada. E vamos caminharmos muitas vezes por decisões errôneas, por decisões nossas, e vamos ser disciplinados pelo Senhor através das consequências das nossas decisões. A disciplina de Deus é uma forma que Ele usa para nos fazer voltar para o seu caminho, que é o melhor. E Ele vai usar as consequências das nossas decisões erradas para isso. Disciplina, na fala bíblica, é um general ensinando algum soldado a marchar e marchar em conformidade com todo o agrupamento, porque ele está marchando de forma errada. Decisão tomada errada vai levar você, como filho, a uma disciplina. Assim como nós disciplinamos nossos filhos, quando eles erram, Deus, o nosso Pai, também nos disciplina. E Ele usa para nos disciplinar as consequências das nossas decisões. Vai doer? Paciência, a decisão foi sua. A fé no amor, na sabedoria de Deus transforma a nossa atitude e fazem da vontade de Deus ser um prazer para nós. Mesmo que nós não entendamos no momento, mesmo que nós não compreendamos de forma intelectual, o fato de entendermos que a vontade de Deus vai trazer para nós consequências boas, nós nos desfrutamos em obedecer à sua vontade, que pode até a princípio não parecer ser a melhor, mas lá na frente nós vamos ver que a decisão vai trazer consigo as consequências boas que Deus quer para cada um de nós. E o quarto tópico é que quando nós estamos disponíveis para obedecer, Deus vai revelar sua vontade a seu tempo. A vontade de Deus não é um manual de instrução que nós pegamos em uma compra que nós fazemos de um material, de um produto. Mas Deus vai revelando a sua vontade sempre que nós nos deparamos com as situações pelas quais nós vamos ter que decidir. No momento em que nós vamos tomar as decisões, se nós colocamos, ou se nós vamos colocar à disposição dele, para que ele nos oriente, para que ele nos guie, no momento em que as decisões deverão ser tomadas, ele vai orientar a nossa mente, trazendo à nossa mente a sua palavra, trazendo à nossa mente uma orientação que nós ouvimos de alguém, trazendo à nossa mente um estudo que nós ouvimos, trazendo à nossa mente algo que vai clarear de como nós devemos decidir dentro daquela circunstância, dentro daquela situação que nós estamos vivendo naquele momento. Tanto correr na frente do Senhor, quanto ficar atrás das decisões que Ele vai nos orientar,
será um problema. Você decidir antes de ele falar com você é ruim, mas você deixar de decidir depois que ele te orientou também é ruim. Precisamos com frequência parar para ouvirmos e entendermos aquilo que ele quer de nós, para que ele nos oriente, para que ele conduza a nossa mente, para que aquela decisão, naquele determinado momento, naquela situação que nós estamos vivendo, nós possamos entender o que é que nós vamos decidir, o que é que nós vamos fazer, e entender que aquela é a vontade de Deus e partir em busca da obediência. Nossos dias estão em suas mãos. As nossas decisões estão em suas mãos. Ele as conhece quais são. As consequências delas estão nas suas mãos. E por isso nós devemos confiar nele, entregar a ele a nossa mente, o nosso coração, para que através da sua orientação segura, nós possamos tomarmos as melhores decisões nas mais diversas situações da nossa existência. Ele está sempre com o seu cronograma no momento certo. Deus não se atrasa, mas ele também não se adianta. É no momento certo, na hora certa, na situação certa. As suas orientações seguras vão nos alcançar se nós depositarmos nas mãos dele a nossa vida e as decisões que nós vamos precisar tomar através dela em nosso cotidiano, em nosso dia a dia. E isso de forma constante, todos os dias. Antes de você começar com a agitação do dia a dia, antes de você começar com todas aquelas decisões que você vai ter que tomar, antes de você começar com as questões que envolvem a sua vida, fale com Deus. Através da oração, coloque nas mãos dele aquele dia que ele conhece. Coloque diante dele as decisões que você vai ter que tomar, aquelas que você já sabe que vai ter que tomar e aquelas que vão aparecer no decorrer do dia, para que ele te oriente, para que ele conduza você nas decisões melhores, sejam elas quais for, sejam as situações quais for, e Deus vai orientar você. E as suas decisões serão as decisões melhores, em conformidade com o texto que nós ouvimos aqui, ou na leitura que nós lemos aqui. Salomão nos diz que ele vai nos conduzir, ele vai nos guiar às decisões que vão trazer os resultados, que vão alcançar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós almejamos como sendo o melhor nas nossas vidas. Que você possa agir assim, e que agindo assim, você possa desfrutar das orientações seguras desse Deus amoroso a quem nós servimos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Pai, a sua palavra nos diz que o Senhor está sempre atento às nossas orações. E é por isso que nós clamamos ao Senhor e pedimos que o Senhor nos guie, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê a capacidade, o discernimento espiritual, para que possamos tomarmos as melhores decisões diante daquelas circunstâncias com as quais nós vamos nos deparar em nosso dia a dia. Toma, querido Deus, nas suas mãos a vida dos meus ouvintes, dos meus irmãos e amigos que conosco estão nessa noite. Se porventura, entre nós, existir alguém que precise de uma bênção na saúde, na área da saúde, ó Deus, que a sua graça maravilhosa possa ser com cada um. Abençoa aqueles que nós já sabemos que estão enfermos aqui em nossa cidade, em nosso contexto eclesiástico aqui de nossa igreja, que a sua graça maravilhosa possa ser com cada um, recuperando, dando saúde conforme a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Continua conosco no restante dessa noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a você pela sua companhia. Convidamos você para assistir também a nossa programação dominical, o nosso culto que está sendo celebrado aí no canal da nossa igreja, Igreja Batista Graciense, certo? Que você entre, para que você, através do YouTube, né, e que você possa estar participando conosco. Se você gostar, dá lá o seu joinha, mande os seus comentários, né, para que possamos juntos estarmos aí participando desses momentos, meditando na palavra do Senhor. Se tiver alguma dúvida, pergunta também. Na medida do possível, dentro das circunstâncias que nos for possível, faremos uso da palavra de Deus e buscaremos a direção de Deus para responder às suas dúvidas, sendo que Deus estará nos conduzindo para o que Ele tem de melhor. Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor possa ser com você.